Vem, Senhor, e liberta o teu povo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 25 e 26. O texto lido nos leva à cidade de Filipos, na região da Macedônia, na Ásia Menor. Ali encontramos o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro de jornada, no exercício do seu ministério. Depois de serem tremendamente usados por Deus e do Senhor operar maravilhas através deles, esses homens, por uma artimanha maligna, são açoitados e presos. Mas na prisão eles oravam e cantavam, porque sabiam em quem criam e sabiam também que de um jeito ou de outro seriam libertos. Quantos de nós estamos nos sentindo assim, necessitados de liberdade e de folga? Sentimos-nos aprisionados, feridos, perseguidos, encurralados, desesperadamente necessitados de uma intervenção poderosa de Deus em nossas vidas. Muitas vezes as nossas cadeias não são físicas, mas emocionais ou espirituais. Muitos em nosso meio encontram-se presos ao medo, à intransigência, a julgos insuportáveis, à ansiedade ou mesmo a vícios e inclinações. A palavra de Deus diz em João 8, 32 e 36: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade chama-se Jesus Cristo. Nesta hora, o Espírito Santo de Deus quer falar com todos os que ouvem esta palavra, se sentem assim e carecem de uma estratégia do alto para sair da situação onde se encontram. Jesus veio para libertar todos os cativos. O desejo de Deus é que nos livremos de todas as cadeias e de todos os grilhões que nos têm aprisionado. Quando pensamos em prisão, pensamos logo no sistema penitenciário brasileiro, que é um verdadeiro caos. Uma fábrica de feras humanas onde dificilmente há recuperação. Acontece que uma prisão nos dias do apóstolo Paulo faz com que os nossos presídios sejam hotéis de 5 estrelas, se comparados a elas. Os presos daqueles dias, depois de muitos açoites, eram colocados em celas escuras, presos ao tronco, a ferros, juntamente com inúmeros outros presos e sem visita do pessoal de direitos humanos que hoje vivem tentando minimizar as agruras das prisões. O assoalho daquelas prisões era inclinado como se fosse uma espécie de rampa íngreme para que os presos não pudessem chegar perto da pouca luz que vinha de uma pequena janela no alto da parede. O lugar era úmido e abafado. A comida era escassa e ruim, e os presos se misturavam com seus próprios excrementos. O mau cheiro era insuportável. Diante daquele ambiente hostil e insalubre, muitos presos morriam em decorrência dos ferimentos que infeccionavam. Em resumo, ali naquela prisão havia muitos presos, faltava comida e água, faltava ar e luz. Eles ficavam presos a ferros e obrigados a respirar o cheiro horrível de fezes e urina, sem contar os ratos e baratas que certamente haviam decorrentes da imundície. O que fazer numa situação onde tudo parece não ter saída? O que fazer quando nos sentimos aprisionados numa situação, num relacionamento, circunstância, inclinação ou vício? Qual a atitude daqueles homens que mudou a situação em que se encontravam? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus porque criam que Deus era a única saída possível para aquela situação. Você ouviu? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E muitos hoje, por causa de suas cadeias, fazem isso em lágrimas. Parece loucura? Como é possível orar e louvar quando o coração está pesado, ferido e até, de certa forma, decepcionado com Deus? O autor de Hebreus diz: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual o segredo daqueles homens? Eles criam, tinham absoluta convicção que a sua saída só poderia vir de Deus
e começaram a cantar um hino de vitória mesmo antes do final da batalha. O cântico que ecoou naquela prisão escura, úmida e fedida foi tão impactante que os demais presos ficaram tão perplexos ao ponto de ficarem quietos e não esboçarem nenhuma reação contrária, apenas escutaram. Qual o resultado da atitude de Paulo e Silas? A oração sincera e o sacrifício de louvor chegaram à santa habitação de Deus. Aleluia. A força do céu foi acionada, os poderes da terra foram abalados e o inferno recuou. Glória a Deus. Isso pode acontecer com você agora mesmo. O Senhor mandou um terremoto, estremeceu, sacudiu as bases daquele lugar. De repente, é isso que está faltando na sua vida: acionar a força do céu, a artilharia celestial a seu favor, através da oração e do louvor a Deus. Tome uma atitude, comece agora mesmo. Ofereça ao Senhor a sua oração e o seu sacrifício de louvor. De repente, o que precisa ser sacudido são os alicerces espirituais, os seus alicerces espirituais, seus conceitos preconcebidos, as velhas crenças empoeiradas e cheias de teia de aranha, precisam ser questionadas. Talvez tudo o que você precise agora seja estreitar o seu relacionamento com o Cristo vivo. Comece a orar e louvar a Deus e não tema os terremotos, porque eles provocam quebra de cadeias e abertura de prisões. Até os terremotos têm o seu lugar nos planos perfeitos de Deus. Creia somente. Busquemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.